Quais são os impactos da falta do pai, da falta da mãe ou da falta dos dois na vida de uma pessoa? Vamos falar aqui brevemente. Se você se identificar, já enxerga isso como um alerta para você trabalhar isso na sua vida e que você possa vencer, para você produzir uma família, crescer em uma família, gerar uma família que vai ser muito melhor do que a família que você veio, em nome de Jesus. Já fica aqui nesse vídeo, se inscreva se você não é um inscrito nesse canal, beleza? Primeira coisa, qual é a falta que faz uma mãe numa família? Primeira coisa que vocês precisam entender. Um filho que não tem a presença da mãe carrega feridas profundas de rejeição. Por quê? Porque a mãe, se ela traz esse equilíbrio emocional, esse aconchego que só uma mãe pode gerar, quando um filho cresce sem essa figura, ele muitas das vezes carrega essa carência excessiva, porque aquele afeto, aquele amor todo que vem da mãe não recebeu. Então, o que ele pensa? Eu não sou suficiente. Os pensamentos de uma pessoa que muitas das vezes não tem mãe é uma capacidade muito grande de se sabotar nos seus projetos. São pessoas que pensam, acho que eu não vou dar conta. Porque aquela voz que muitas das vezes a gente ouviu da nossa mãe de você consegue, você pode, lá da infância, essa pessoa não teve, né? Muitas pessoas que não teve mãe carregam medo de ser abandonado. Pessoas que têm medo de ser abandonado são pessoas que sabotam seus relacionamentos. Sabe? São pessoas que fazem de tudo para não perder. Então entram no namoro, entram no relacionamento, aí tem tanto medo de perder que faz o quê? Mas se submete a qualquer tipo de escravidão emocional, humilhação, narcisismo e controle para não perder aquela pessoa. Isso pode acontecer, tá? São sinais. Hipersensibilidade emocional. Às vezes uma pessoa que não teve uma mãe presente acaba se sendo uma pessoa hipersensível, uma pessoa que a gente fala cheia de mimimi, né? Segundo ponto, dificuldade de se conectar emocionalmente. Como ela não teve esse referencial de controle emocional que vem da mãe, o que acontece? Tem medo de intimidade, tem medo de dar muito espaço para as pessoas e ser ferido e ser abandonado, porque não teve isso da mãe. Dificuldade em confiar. Muitas pessoas têm dificuldade em confiar porque não teve esse afeto. Terceiro ponto, desregulação emocional. Hoje eu vejo uma sociedade com muita ansiedade e às vezes a falta de uma mãe. E a falta de uma mãe não é só física, lembra que eu já falei? Não é só a mãe física, às vezes sua mãe esteve ali presente, de corpo presente, mas ela não foi afetuosa, ela não te deu amor por palavras, gesto, carinho, presentes, ela não esteve totalmente entregue como mãe. E lembrando, não é culpa dela, tá? Isso tudo aconteceu porque é o que ela pôde dar, mas isso com certeza vai gerar impactos negativos na sua vida. Tá? E se você não teve nem a presença física, claro, fica mais evidente ainda que vai ter sim alguns desses sinais, você vai se identificar e você precisa trabalhar isso na sua vida, tá? Oscilações emocionais intensas, então mulheres tendem a ter oscilações emocionais intensas, mas mulheres que não teve o referencial materno tendem a ter mais oscilações ainda. Dificuldade de se acalmar só, né? Acaba que não consegue se controlar porque não teve esse... Quantas vezes na nossa vida, né, a nossa mãe já chegou e falou, calma, respira, vai dar certo, eu tô com você vai passar por isso. Quando a gente não tem essa pessoa, a gente se sente muito desamparado. Então, quando vem uma sensação de insuficiência, a gente não sabe lidar. A gente não consegue se controlar, porque ninguém fez isso por nós. Autoestima fragilizada, então acaba que você é uma pessoa muito autocrítica, uma pessoa que se cobra demais, né, uma pessoa... Principalmente quando a mãe, às vezes, até é presente, mas é uma mãe abusiva. Eu percebo que algumas pessoas que têm mães abusivas, mães, né, muito narcisistas, mães que precisavam de cura também, são pessoas que desenvolvem uma grande autocrítica e uma culpa excessiva. Porque a mãe pesa, né? Tudo que a filha faz tá ruim, tá errado, não presta, não vai dar certo. Então é uma filha que se sente muito desgarrada, muito insuficiente, ela é muito insegura nos relacionamentos, ela acaba atraindo homens para ela, relacionamentos que não as valorizam corretamente, porque ela não sabe o que é ser valorizada, né? Vergonha de si mesmo também. Quinto, desconexão do prazer e do descanso. Então acaba que como a gente não tem esse lado da mãe, a gente tem essa dificuldade de entender que a gente merece descanso, que a gente merece prazer, sabe? A gente tem uma dificuldade muito grande em receber. Quando a pessoa nos dá afeto, a gente fala, o que é isso? Que eu não recebi nunca. Então a gente tende a repelir o que a gente não recebeu na infância. Aquele afeto que não foi comum na sua família tende a ser estranho para você hoje, quando você é um adulto, né? E aquela sensação de que você precisa merecer o amor, você não pode ser amado de graça.
Então você corre atrás de tudo pela validação de todo mundo, por quê? Porque você tem que merecer ser amado, você precisa do amor das pessoas, então você vai buscar merecê-lo. E claro, exaustão emocional crônica. Conheço muitas mulheres, muitos homens também, com uma grande exaustão emocional, porque não tem um lugar de refúgio, de alívio. Então eles carregam essa grande culpa. Agora a gente vai falar da falta do pai. Qual é o impacto da falta do pai na vida de alguém? Primeira coisa, dificuldade com limites. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Como o pai, ele traz muito essa segurança, essa liderança, essa falta de limites acaba sendo muito evidente. Então, são pessoas que tendem a desenvolver vícios, são pessoas que tendem a desenvolver exageros. Você fala, nossa, fulano é muito exagerado, fulano faz tudo demais, fulano come demais, fulano usa drogas, fulano vai dirigir, parece que tá no kart. Fulano, já viu? Fulano muito excessivo, fulano trabalha demais, busca muito. Tudo que é demais revela algo que estava de menos. Então, essa falta de limite evidencia, sim, a falta de posicionamento paterno na sua história. Tendência de ir ao 8 ou 80, então é uma rebeldia extrema, uma submissão extrema, você não sabe o que é equilíbrio, né? Confusão entre liberdade e falta de estrutura. Então acaba que você não tem dificuldade em construir coisas muito sólidas na sua vida, porque não tem estrutura. Pai é responsável por dar estrutura. Então são pessoas que não sabem como construir. Ou são pessoas ambiciosas e querem chegar muito ao topo rapidamente, ou são pessoas que têm dificuldade em pavimentar, em construir, não sabe para onde vai, são perdidas, né? Segundo ponto, fragilidade na identidade. Onde que isso é visto? Na dificuldade em se posicionar. Não viu ninguém se posicionando, tem dificuldade de se posicionar. Ah, eu não tive um pai presente, mas eu tive uma mãe muito posicionada. Às vezes era uma mãe muito autoritária, era uma mãe muito severa, era uma mãe muito dura. Isso não é posicionamento. Isso é uma necessidade de impor respeito. Posicionamento é sobre a minha pessoa. Agora, quando eu estou tentando fazer com que os outros me respeitem, eu faço tudo pelos outros, já não é segurança, é insegurança. Então, tem mulheres que aparentam ser fortes, mas na verdade elas são extremamente fracas. Então, elas têm que se vestir de uma capa de fortaleza para todo mundo temê-las, para todo mundo ficar com receio delas, e assim elas não vão ser feridas novamente. Mas uma pessoa verdadeiramente segura é uma pessoa que estabelece limites saudáveis, sabe se posicionar e, claro, quando é cabível, também sabe se vulnerabilizar. Tá vendo, gente? O equilíbrio é tudo, nada é tão simples nessa vida. Sensação interna de não saber quem eu sou no mundo. Quando você não tem um pai, você tem uma grande dificuldade de saber quem é você e para que você existe. Porque quem faz isso? O pai. O pai traz essa validação. Quando você não tem isso, o que acontece com você? Você fica meio sem eira nem beira. Então você tem dificuldade de encontrar propósito, encontrar caminho, encontrar quem você é. Você fica buscando pertencer a grupos, buscar aceitação de pessoas, faz tudo, se submete a tudo, né? Terceiro ponto, relação problemática com a autoridade, que tem tudo a ver com a dificuldade de limites, né? Com os limites. Então, você tem conflito com o chefe, tem conflito com o pastor, com o professor, com o namorado, todo mundo tem conflito. Você conflita. Já viu uma pessoa que tem problema com todo mundo? Provavelmente é problema que tem uma pessoa que tem problema com todo mundo, teve principalmente problema com o pai. Uma pessoa que tem um bom relacionamento com o pai é uma pessoa que tende a conviver melhor na sociedade, né? Pessoas mais difíceis de lidar são pessoas que na infância estavam lá, sem eira nem beira. Então se acostumaram com isso e acharam que a vida é assim, mas a vida não é, né? Idealização excessiva dessas figuras. Então tem gente que às vezes idealiza demais figuras de autoridade porque nunca conheceu uma de verdade. Então às vezes você pensa que autoridades são perfeitas porque você nunca teve um pai. Você pode até achar que toda autoridade é, nossa, magnífica, perfeita, você vai descobrir que não é. As pessoas não são tão perfeitas assim. Medo de confronto e medo de desapontar. É muito louco, né, gente? Porque quando eu falo alguma coisa, parece que é controverso. Mas é porque todos os extremos são doentios. Então, o medo de ser confrontado e o medo do confronto são coisas diferentes, mas são coisas que vêm do mesmo problema, muitas das vezes. Da falta de uma pessoa que nos confrontou e de falta de uma pessoa que nos mostrou o que é confrontar e qual a importância de confrontar. Loucura, né? Mas é assim que funciona. Quarto, insegurança para avançar na vida. Se você não teve um pai que mostrou que se você corresse riscos e crescesse, que se você se lançasse, ele estaria ali para te segurar, por que você vai se lançar na vida? As pessoas têm facilidade em se lançar na vida quando elas sabem que alguém estaria ali se elas precisassem. Alguém estaria ali para segurá-las. Parece besta aquela imagem de uma filha se jogando, sei lá, numa piscina, se jogando
um lugar alto e o pai falava, joga que eu vou segurar. Parece simples, mas é mais poderoso do que você imagina. O pai tá falando pra filha, se confia, pode confiar, porque eu estarei lá por você. Quando uma pessoa tem essa segurança, ela se lança mais na vida. Ela tem menos dificuldade de arriscar. Dificuldade em prosperar profissionalmente e financeiramente. Muitos profissionais hoje, na área da saúde mental, explicam como que problemas de relacionamento com o pai implicam na sua falta de prosperidade financeira. Você até tenta romper, mas como você tem problemas muito mal resolvidos com seu pai, você não consegue. Autossabotagem ao se aproximar do sucesso. Então, às vezes, você quer ter sucesso, você sonha com sucesso, você estuda pelo sucesso, trabalha por ele, mas você, na hora de fazer o gol, você se sabota. Isso também acontece. E quinto, compulsão por validação externa. Já viu pessoas que estão sempre buscando validação? A gente busca fora o que não recebeu dentro. Então, toda pessoa que tenta chamar atenção, que tenta aparecer demais, que tenta brilhar demais, aplauso demais, são pessoas que receberam de menos, né? Então, é uma busca constante por aprovação, é relacionamentos onde tentam ser vistos, serem aprovados, se submetem a qualquer coisa, e uma tendência a relacionamentos desequilibrados. Até porque toda pessoa que é too much, ela vai atrair coisas que é too little. Né? Então acaba você é demais, então você se alia a algo que é de menos, ou você é de menos, você busca algo que é demais. Por quê? Porque você é desequilibrado. Você precisa de equilíbrio. Pessoas equilibradas atraem equilíbrio, pessoas desequilibradas continuam buscando equilíbrio, até porque, como diz a palavra de Deus, um abismo puxa outro abismo. E quando há ausência dos dois, né? Imagina, a pessoa fala, nossa, mas ou eu fui órfão, ou até tive meus pais, mas assim, era muito ausente, às vezes fui criado por uma avó, ou eram figuras que apareciam de vez em quando e sumiam, não eram muito firmes nos seus papéis. O que acontece? Muitas das vezes acontece uma adultização precoce, a criança tem que ser forte antes do tempo, isso é horrível. Mata a infância da criança. Então acaba que ela sim se torna um adulto desequilibrado. Todo mundo tem que vivenciar a infância, a adolescência e a adultização. Se você tenta vivenciar fases fora do momento certo, você vai gerar desequilíbrios relacionais. Lealdades invisíveis, então você acaba carregando dores dos pais. Crianças que viram pais brigando, pais se divorciando, pais passando fome, pais passando necessidade, pais que não estavam sabendo lidar com o conflito de serem pais, porque poderiam ter sido pais novos, pais sem condições emocionais, financeiras. Enfim, eles se sentem culpados, carregam culpa. Minha família deu errado porque eu nasci. A vida do meu pai não fluiu porque eu nasci. Eu estraguei a vida da minha mãe porque eu nasci. Então eles carregam pesos que são indevidos, não são deles. Essa responsabilidade de ter lidado com um desequilíbrio na vida é dos seus pais, não é seu. Não é você que é um peso, não é você que não deveria ter nascido. Se você nasceu, meu irmão, só um dá a vida, e é Deus. As pessoas, elas fazem sexo, mas só um dá a vida, é Deus. Se você tem vida, é porque Deus te projetou para algo que o seu sistema familiar pode não ter mostrado isso tão claro, mas ele vai te revelar, você nasceu sim por um propósito, você vai dar certo e você não precisa repetir a história do teu pai, da tua mãe, ainda que ela tenha sido caótica ou tranquila, mas com algumas imperfeições, você ainda pode ser melhor do que isso, tá? E quando você é melhor que a sua família, você honra a sua família. Guarda isso com você. Dificuldade de se sentir pertencido em qualquer lugar, obviamente, isso já é falta de pai. Imagina a falta de pai com mãe, você não se sente pertencente a nada. Sensação de estar sempre fora do lugar, busca espiritual ou emocional intensa para preencher um vazio. Então, é claro que se a família nos dá validação e pertencimento, quando eu não tenho família, eu tenho um vazio emocional muito grande, que é óbvio que eu vou buscar tratar em resolver de outras formas, na maioria das vezes, indevida. O que uma pessoa precisa fazer? Primeiro, buscar o Espírito Santo, porque esse sim supre vazios da maneira devida, e claro, fazer uma grande busca pela cura interior, para que você possa sanar os vazios ali, as lacunas que ficaram abertas de familiares seus, de coisas mal resolvidas, e sim, toda e qualquer pessoa, independente do que ela tenha passado, pode avançar e construir coisas grandiosas. Um grande exemplo referencial para mim é a Joyce Meyer, que tem uma grande história de superação, viveu na infância abusos, perdas muito grandes, necessidades muito grandes, mas ela deu a volta por cima, se tornou uma grande ministra do Evangelho, e aonde ela sofreu, ela foi usada para curar. Esse é o teu propósito. Guarda isso com você,
Deixa aqui nos comentários o que Deus falou com você nesse vídeo. Compartilha com alguém que também precisa dessa mensagem hoje. E saiba que estarei te esperando nos próximos vídeos.